Muito bom dia, é bom estar aqui mais uma vez, é bom compartilhar com você nesta manhã a palavra de Deus. E nós estamos nessa empreitada desde o início deste ano. Deus nos deu esse tempo precioso, esse tempo maravilhoso, para que tivéssemos uma conversa franca, muito franca, sobre a questão do serviço. Eu estou chamando para mim mesmo, aqui dentro, quando eu penso nesses dias, nessas últimas semanas, quando estamos estudando sobre serviço, eu estou pensando aqui que isso é conversa de gente grande, sabe? Isso é conversa de gente grande, porque nós estamos sendo expostos a uma reflexão de como desenvolver um coração de servo, mas não apenas a gente está estabelecendo um padrão de serviço, padrão X de serviço. Nós estamos estabelecendo o padrão de servir como Cristo. Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas a gente não está querendo aqui servir como a melhor pessoa do mundo serve. Nós não estamos querendo servir como o padrão de qualidade de primeiro mundo. Nós estamos aqui parando para pensar o que é servir como Cristo. E isso é conversa de gente grande. É conversa de quem tem que parar um pouquinho e rever os seus próprios valores, rever a sua vida. O nosso tema central, você já sabe, você já conhece, é para servir. E o slogan que temos adotado durante este ano é cultura vertical, quer dizer, a minha relação com Deus, uma realidade horizontal, afeta a minha relação com Deus, afeta a minha relação com você. Então eu quero servir você a partir da minha relação com Deus. E esse serviço, a partir da minha relação com Deus, ele tem que ser modelo de Jesus. Para mim tem sido uma jornada de muito aprendizado, de muito crescimento. E mais uma vez eu quero abrir para você, com muita sinceridade, que eu me sinto inadequado para a seriedade e a profundidade de ter que ensinar uma lição que para mim também é um desafio. A minha oração é que Deus nos ajude hoje, todos nós, e nos ensine e tenha misericórdia de cada um de nós nesta manhã. A pergunta que eu inicio é possível mudar a cultura de uma sociedade? É possível modificar a cultura de uma sociedade? Estabelecer uma cultura diferente? E eu já respondo a pergunta porque nós estamos afirmando que sim, porque estamos pregando a palavra de Deus, e à medida que a palavra de Deus é pregada, entendemos que ela entra no coração das pessoas e elas decidem individualmente pela mudança. Então, desde que cada indivíduo esteja convencido, a cultura é transformada. E esse é o nosso grande desafio. Nós queremos mexer na cultura da comunidade na qual estamos inseridos. Não só quando nós nos juntamos, mas especialmente quando nós nos espalhamos e saímos por este mundo. A palavra de Deus diz em João 13:12, um verso só, que tem nos ajudado muito nessa série de mensagens e pode nos ajudar também a olhar esse verso agora. Pedimos que Deus nos ajude a olhar esse verso agora com muita simplicidade, e ao olharmos com simplicidade, percebemos a seriedade que está por trás da simplicidade. Diz o texto, João 13:12, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, que é a túnica, e voltou ao seu lugar. Vocês já viram essa cena, várias vezes, talvez você tenha essa cena desenhada na sua mente, E aí perguntou Jesus para os seus discípulos, vocês entenderam o que lhes fiz? Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, que era a túnica, voltou ao seu lugar e lhes perguntou,
Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Vocês me chamam mestre, vocês me chamam Senhor, e é isso mesmo, é verdade. Como Senhor e mestre de vocês, eu acabei de lavar os pés de vocês. Eu acabei de me dobrar aqui, eu tirei a túnica, me dobrei, lavei os pés de vocês. Vocês entenderam que devem lavar os pés uns dos outros? Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu os fiz, como eu fiz a vocês. E ele para e pergunta: vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Você está entendendo qual é a nossa conversa? Se nós queremos rever a nossa cultura, porque entendemos que a nossa cultura ela é toda voltada para si mesma, né? Nós somos voltados para nós mesmos, nós só pensamos em nós não pensamos nos outros. Se nós queremos mexer na nossa cultura, nós devemos parar um pouquinho e refletir o que é que Jesus estava tentando ensinar. Jesus não estava tentando ensinar um modelo de como lavar o pé de alguém. Jesus estava olhando no coração, dizendo: olha, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Nós devemos servir como Cristo, mas queremos fazer isso com um coração identificado com dele, não apenas no modelo externo daquilo que ele fez. Nós queremos fazer isso não apenas na forma, mas com um coração que se importa. No momento que eu me dobro para lavar os pés de alguém, fisicamente, isso não faz a mínima diferença se o meu coração aqui dentro, no meu íntimo, não está fazendo aquilo. Se o meu coração não está prostrado diante de Deus para servir aquela pessoa. Essa é a cultura que estamos ousando ver estabelecida em nossa comunidade para fazer frente à cultura do cada um cuida de si. A conversa é de gente grande, como eu disse. E o que o Senhor quer de nós é que nós nos identifiquemos com Ele. E nós nos identificamos com Cristo quando servimos como Ele. Então, o entre a túnica e a toalha, que é o título da nossa série, nós temos que pensar nesse caminho, né? Esse caminho é a jornada que pretende dobrar o nosso orgulho. Dobrar o orgulho que a túnica representa, a humildade da toalha. Quando eu chego diante de Deus e digo: eu quero servir esta pessoa, independente de quem ela é, do que ela diz, de como ela se porta. Pois eu não tenho como servir esta pessoa usando a túnica. Vocês viram no texto que Jesus, ele, depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele coloca de volta a túnica. Ninguém consegue servir, lavar pé de ninguém com túnica. Então, entre a túnica e a toalha é o caminho consciente da identificação com Cristo. É sobre esse caminho que sai do orgulho até a humildade que a nossa série trata. Nosso propósito hoje de manhã é uma conversa, é uma conversa difícil. Apesar de ser bem simples, é muito difícil. É considerar o seguinte: para servir como Jesus usando uma toalha, eu preciso compreender que a outra pessoa, ela tem o mesmo direito que eu, ou seja, os outros têm o direito de colocar o jeito de pensar, tem o mesmo direito como eu tenho. Eu preciso compreender os outros de forma a aceitar que o ponto de vista deles merece a mesma atenção do que eu. Porque se aquilo que você diz para mim não merece a minha atenção, como eu vou servir você?
E nós temos essa mania de não dar atenção para aquelas pessoas que nós não consideramos. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, mais de 20, eu já era pastor, você sabe, tenho 34 anos de ministério. Estava na frente a uma assembleia, a Igreja Batista sempre faz assembleia. E nessa assembleia, nós chegamos ali com uma direção. Toda a liderança da igreja, a diretoria da igreja tinha se reunido e tinha estudado um assunto que não é irrelevante para esse momento, qual era o assunto, mas o que se disse e se precisava definir naquela assembleia dos membros, é que nós deveríamos ir para aquela direção. Era isso. Nós vamos apresentar à igreja essa direção aqui a seguir. Eu apresentei a argumentação, mostrei que essa era a direção que a diretoria, a liderança da igreja estava nos dando para seguir, e eu abri, disse assim: irmãos, queremos ouvir a opinião das pessoas. Mas dentro de mim eu estava achando, nós argumentamos de tal forma que ninguém tem mais nada para dizer. Nesse momento eu falei: alguém tem alguma coisa a dizer? Lá atrás, uma senhora levantou a mão. Semi-analfabeta, que eu conhecia há muitos anos. E o meu pensamento foi a coisa mais horrível do mundo. Foi vergonhoso, foi... Pensa uma palavra bem ruim. Feio, foi feio. Eu pensei, o que ela tem para dizer? Eu não disse isso, gente. A gente não diz essas coisas uns para os outros. A gente não fala isso uns para os outros. Mas a gente pensa. E só abrindo parênteses, quando a gente está pensando em mudar a cultura, a gente tem que começar a mudar isso aqui dentro, porque é isso que Deus vê. Porque quando a gente muda isso que Deus vê, isso reflete na maneira como eu sirvo você. E eu pensei assim, ela não tem nada para dizer, o que ela poderia acrescentar? Mas eu dei a palavra para a irmã, porque a gente tem que dar a palavra numa assembleia democrática. Ela levantou e falou, 30 segundos, alguma coisa que lhe parecia certa, diante daquele assunto que nós dizíamos que nos levaria para lá. E no final da palavra dela, eu estava desse tamanhinho assim, porque apesar de todos os estudos, de toda a sabedoria, de toda a capacidade que tínhamos imprimido naquele assunto, ela estava correta e nós estávamos errados. E aquele dia a igreja decidiu ir para cá, não para lá. O que isso nos ensina? Nos ensina que a gente não necessariamente está ouvindo o que as pessoas têm a dizer, ou que as pessoas que estão à nossa volta não têm muita chance conosco. O nosso tema hoje é que nós devemos ser livres para servir. Mas livres do quê? Livres para servir, mas livres do quê? Livres de quem? Eu, acompanhando a nossa série de mensagens nas últimas semanas, ouvindo o pastor Alexandre, Daniel Reis, Daniel Simões, Elias e outros que já passaram aqui pregando, eu quero dizer que essa sequência, para mim, tem sido de tirar o fôlego. Porque para servir como Cristo, não é apenas ser um voluntário no ministério, ser um bom voluntário que chega na hora, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom pastor, um bom empregado, um bom patrão. Nós somos patrões servos, empregados servos, pais servos, filhos servos, pastores servos, líderes servos, maridos servos, esposas servas. E isso é que faz a diferença, não é? Então, nessa sequência de tirar o fôlego, nós estamos percebendo que a gente precisa tirar algumas coisas da gente. Que para nós sermos servos, como Cristo, devemos, por exemplo, vencer o orgulho, vencer a religiosidade. Muito daquilo que fazemos está incrustado em nós
imposto pela religião, pela forma, não tanto pela experiência com Deus. Temos que tirar de nós o preconceito, o julgamento pela aparência e precoce. Temos que vencer a desconfiança que temos uns dos outros. Conversamos muito no meu GP, no meu grupo pequeno esses dias, sobre essa questão da desconfiança, né? Queremos ajudar as pessoas, mas eu vou ajudar você se eu entender que a ajuda que eu vou te dar vai ser bem usada segundo o meu ponto de vista. Então eu desconfio que você vai usar bem aquele dinheiro que eu te dei, e aí eu não te ajudo, eu não te sirvo, não é? E o que acontece é que nos afastamos e afastamos aquelas pessoas que deveríamos servir. A gente cria uma barreira entre aquilo que deveria acontecer e aquilo que acontece. E hoje nós queremos servir vamos perceber que servir o outro, nós precisamos nos livrar do egoísmo, do egocentrismo. Livres do quê e de quem? Livres de nós mesmos. Devemos nos livrar de nós mesmos. Egoísmo é amor excessivo por si mesmo, sem consideração aos interesses dos outros. É o exclusivismo que faz pessoas olharem para si como aquilo de mais importante. O egocentrismo, o eu no centro de tudo. Tudo gira em torno do eu. E é assim que vivemos. Quando a gente para pensar em egoísmo, egocentrismo, percebemos que são termos que demonstram falta de amor, falta de consideração pelas necessidades dos outros. E aí nós colocamos os outros segundo o nosso padrão e a nossa avaliação, e eu ajudo você, sirvo você, desculpe, na medida que você se enquadra aquilo que eu acho que é o certo, o correto. E aí, o meu serviço está completamente comprometido com aquilo que eu quero, eu penso. Eu não tenho consideração pelas suas necessidades. Eu só tenho olho para mim mesmo. Eu não quero saber da sua opinião. Eu quero saber da minha, se você está me respeitando. E nós temos que encarar isso de frente, porque isso não é uma coisa que está escrito na testa. Isso é uma coisa que está no coração, e mesmo que a gente concorde com alguém, não é? Eu gosto daquele exemplo da mãe que fala para a criança, né? Ela chega, né, para a criança e a criança está no carrinho comendo, no carrinho de bebê. Sabe esse carrinho de almoço que fica na cozinha, aquele carrinho com a mesinha? E aí a criança fica em pé ali, e a mãe põe a criança sentada, começa a dar comida. A criança fica em pé, ela põe a criança sentada. Na quarta vez, ela põe a criança sentada, e aí a criança pensa, eu estou sentada por fora, mas estou em pé por dentro. E você não pode fazer nada por isso, né? É mais ou menos disso que nós estamos falando aqui, sabe? A gente precisa entender que alguma coisa está acontecendo, e que a igreja que vai prevalecer é uma igreja diferente. Eu não consigo servir você se o mais importante sou eu. Ponto final. Eu não consigo servir você se o mais importante sou eu, se o mundo gira ao meu redor. Aí eu tenho um texto intrigante, João 3. João 3 é uma carta escrita a um presbítero de nome Gaio. E João 3 é um capítulo, né, que ressalta no início a fidelidade de Gaio, e no final elogia um homem chamado Demétrio, dizendo que eles eram pessoas boas e que todos falavam bem deles, que eles tinham um bom testemunho. Mas no meio da carta, que é bem curtinha, tem um comentário forte que o apóstolo João faz. Ele cita um tal Diótrefes.
E ele diz lá, ó, esse cara quer ser o tal, esse cara quer ser o mais importante, diz o texto. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Diótrefes não nos recebe, viola a hospitalidade que é dada aos ministros da palavra de Deus. Diótrefes está nos atrapalhando, tornou-se alvo de repreensão do apóstolo João. Aparentemente não concordava como os líderes da igreja estavam conduzindo as coisas da igreja. Não reconhecia a autoridade de João. E essa é a ideia aqui. Aquele que quer ter primazia é alguém egoísta, egocêntrico, não reconhece nada, faz do seu jeito, busca os seus próprios interesses. E aqui está o exemplo da pessoa que nós não queremos ser, que nós não podemos ser se queremos mexer no nosso contexto. E é interessante, gente, que o egoísmo muitas vezes toma conta da nossa vida, mas nós não prestamos muita atenção nesse pecado. Nós preferimos prestar atenção em pecados sexuais. Nós preferimos prestar atenção em pecados desses morais, de outra natureza, do que neste pecado que atrapalha demais a nossa vida. Egocentrismo é a tendência de achar que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de acreditar, a nossa maneira de agir é melhor, é superior à dos outros. Aí medimos as pessoas pelo quanto se aproximam da nossa maneira. Então essa é a minha maneira de fazer. Se você se aproxima da minha maneira, então eu vou medindo você na minha escala de valores por aí. Se você pensa e age de um modo bem parecido ao meu, você é aceito. Se você não atinge o meu patamar, eu fico desconfiado de você. Se você reage de modo desfavorável ao meu pensamento, eu evito você. Eu não te respeito. Estamos sempre medindo as pessoas por meio de julgamentos. E a pessoa altamente egocêntrica está sempre avaliando o outro para ver se ela está no mesmo nível dela. Caso julguem que não, serão consideradas indignas de confiança. E aí, por que eu vou servir alguém que eu não confio? Como eu vou servir o outro se eu estou tão cheio de mim mesmo? Eu preciso tratar e vencer o egoísmo para ter condições de compreender e valorizar as pessoas à minha volta. Para eu ouvir o seu ponto de vista, eu preciso pelo menos escutar você. Eu preciso olhar para você e dizer, o que você tem a dizer? O que você vai falar? Agora, se eu não dou a mínima para você, o que você tem a dizer para mim não faz a mínima diferença. Foi esse exatamente o meu sentimento em relação àquela senhora. Um sentimento desprezível em relação àquela senhora. Alguns anos atrás eu li um pequeno livro chamado 5 Votos para Obter Poder Espiritual. Tozer é o autor cristão. E o Tozer afirma o seguinte: se você quer ser um crente vivo, se você quer um crente de verdade, você precisa tomar 5 decisões na vida. Só 5. E eu quero compartilhar com vocês, porque isso tem tudo a ver com essa questão do egoísmo. Preste atenção nessas coisas e veja se essas orientações podem ajudar você a tomar decisões diferentes e fazer com que a sua vida seja conversa de gente grande. Então, essa nossa conversa agora é conversa de gente grande.
Veja quais áreas pode pegar você. Tozer começa, ele fala 5 coisas. Ele diz, primeira coisa, trate seriamente com a questão do pecado. Hoje é politicamente errado falar de pecado, vocês sabem disso. Então já me desculpem, eu já vou pedir desculpa aqui, porque eu vou falar que pecado é pecado. Estamos no auditório com a Igreja de Jesus reunida, e a Igreja de Jesus reunida quer se aproximar. Eu espero que é isso que você tenha vindo fazer aqui hoje. Você saiu da sua casa dizendo, eu quero ficar mais perto de Deus. A Igreja de Jesus quer aproximar a vida de Deus. Quer ter a orientação da palavra de Deus. Então não dá para compactuar vida com Deus e pecado. As coisas não encaixam. O pecado está muito disfarçado hoje em dia. Como fica sem cara de pecado, às vezes, não é tratado como pecado. Então você pode estar sendo exposto a essa maneira de encarar as coisas e, consequentemente, está amarrado ao pecado. Desculpe. Há o pecado do egoísmo, mas há o pecar. O pecar é o próprio egoísmo. Existe o pecado nomeado egoísmo, mas pecar já é uma forma de egoísmo. Sabe por quê? Porque pecar é errar o alvo, é desobedecer o alvo, é desobedecer a orientação. Então, quando eu digo não vou obedecer, vou fazer do meu jeito, porque eu sou o centro de tudo e de todos, eu começo a fazer aquilo que eu quero, que eu acho. E eu preciso ter convicção de pecado, porque convicção de pecado se transformou em complexo de culpa. E a gente precisa diferenciar as coisas. Pecado é pecado, não é? Quando você está com complexo de culpa por alguma outra razão, isso é outra coisa. E aí o que acontece? Pecado virou complexo de culpa, e para eu me livrar do complexo de culpa, eu corro para o divã do terapeuta. Nada contra os terapeutas são auxiliares nossos, temos muitos terapeutas aqui, temos o pastor Ricardo, que é psicólogo. Devemos tratar das doenças da alma como doenças da alma, mas pecado a gente trata com o sangue de Jesus. E aí você ouve, muitas vezes, que aquilo que você está fazendo é porque quando você tinha 2 anos, alguém falou alto com você. E aí você hoje é todo revoltado. Não é? Saída para o pecado é reconhecimento e a lavagem pelo sangue de Jesus. Isso deve ser entendido. Todo pecado conhecido deve ser nomeado, confessado e repudiado. Sem desconsiderar as doenças da alma, devemos considerar o mal que o pecado faz para a nossa vida. Então, se você é invejoso, não fica tentando culpar o seu pai lá atrás. Chama isso de pecado, vai diante de Deus. Se você tem tendência de autocomiseração, porque tem gente que tem tendência de ficar criando um jeito para que todo mundo, para chamar atenção e ter dó, né? Eu tenho dó. Isso é pecado, isso é egoísmo, não é? Pecado é pecado. Mágoa é pecado, não é? E aí vai. Busque a santidade como quem busca um bem precioso. Então, livre-se do pecado. Use o sangue de Jesus para isso, que nos purifica de todo pecado. Eu não estou aqui pregando perfeição, de que uma igreja que não peca, nada disso. Você já sabe que aqui não é assim. A gente entende que é pecador, mas a gente não precisa ficar no pecado. A possibilidade de dizer... O que eu estou dizendo é que nós temos que ter a possibilidade de dizer a todo pecado, né, não. Então o pecado deve ser nomeado, confessado e repudiado. Tratar com seriedade do pecado é isso. Trate seriamente com o pecado, senão você nunca vai servir ninguém. Não seja dono de coisa alguma, diz a palavra, diz o Tozer. Esse é o segundo conselho que ele dá. Não seja dono de coisa alguma. Talvez uma das decisões mais difíceis e complicadas da vida. Só gente grande mesmo para conversar sobre isso. Porque as coisas que nós temos
estão ligadas à nossa segurança, satisfação e contentamento. A gente tem coisas, e quando a gente perde as coisas, a gente fica com medo, achando que é aquilo que faz a diferença. Eu vou dizer para você, você foi sustentado no seu trabalho durante toda a sua vida, mas se você perdeu o seu emprego, saiba que quem te sustentou não foi o seu emprego, foi Deus. E Ele não vai parar de sustentar você. Se você tem uma casa, ou tem um carro, se você tem, né, as coisas, né? E aí nós temos as coisas como alguma coisa que nos motiva, nos dá segurança. Devemos trabalhar para nos livrar desse senso de possuir coisas. O senso de posse nos embaraça, porque aí você fica com as coisas na mão, e quem está com coisas na mão não tem mãos para servir ninguém. Você fica tomando conta das suas coisas, você precisa cuidar das suas coisas. Não estou pregando aqui, largar tudo, deixar tudo para lá, maridos não cuidarem mais da casa, ou não arrumar a torneira, não é isso que eu estou falando, gente. O que eu estou dizendo é, pare com essa doença de dizer meu filho, minha casa, minha igreja, meu dinheiro, meu ministério, né? Isso é o pior que tem. Lembra daquele filme do Anel? Né? Lembra, né? My Precious. Né? Não é para você vender nada, mas livre-se do senso de posse, porque você não tem nada, na verdade. Não é? No dia que você se livrar desse sentimento enganoso e diabólico, você se tornar livre, perderá o medo e vai confiar em Deus. E liberdade é ter tudo com esse senso de que nada é seu, tudo é dele, apenas trabalhamos para ele. Se as coisas forem suas, você estará sempre olhando para as mãos, para ver se ainda estão ali. Mas se forem de Deus, você já não precisa se preocupar com elas. E quando você pensa assim, o que você pensa que tem, estará à disposição e livre para servir outras pessoas. Muda tudo. Então não seja dono de nada. Nunca se defenda. Isso é outra coisa difícil. Nós passamos a maior parte do dia defendendo e querendo ter razão. Nos defendendo e querendo ter razão. Para isso, e eu preciso prevalecer sobre você. Eu não estou ouvindo você porque o que mais importa sou eu mesmo. Então eu quero fazer o meu ponto de vista vencer você. O tempo todo eu estou me defendendo. A gente passa o dia, a gente estava fazendo exercício esses dias, a gente passa o dia se defendendo, defendendo o ponto de vista, defendendo argumento, defendendo pensamento, defendendo a ideia. Estamos aqui tentando prevalecer, mostrar que somos alguma coisa. E na verdade nós não somos nada. A gente quer defender reputação. Reputação ou você tem ou você não tem. E a reputação é a impressão que você construiu no outro. Nem sempre é quem você é. Então, fique atento, nunca se defenda. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Cuidado com o que você fala, e especialmente hoje, escreve nas redes sociais. E sinceramente, acho que eu nem preciso explicar muita coisa aqui, porque você já entendeu, né? Que às vezes a gente fala coisa que não devia ter falado. Passa adiante coisas que não deviam ter sido passadas. E isso acaba prejudicando alguém. Então, na dúvida, não fale, não escreva. Espere outro dia para mandar aquele e-mail mal educado. Dê para alguém ler o e-mail que você escreveu. Diga, olha, tá bom, não é? E confie em alguém para fazer isso. E vai ser mais fácil para você não passar adiante nada que prejudique alguém, se você já tiver a decisão interior dizendo, nunca vou passar adiante algo que prejudique alguém. E por último, diz Tozer, nunca aceite qualquer glória. Nunca aceite qualquer glória. Porque Deus é zeloso e Ele não dividirá, Ele não vai compartilhar
Ele não dará um pouquinho que seja da glória dele a ninguém. Glória é a túnica. E quem tem prerrogativa de uso da túnica é Jesus. Se vocês prestaram atenção no texto, versículo que a gente leu em João, você vê que depois de ter lavado os pés, ele pegou a túnica de volta e vestiu. Vestiu. Quem tem a prerrogativa do uso da túnica, quem é Senhor e vai receber a glória, é Jesus. Quando o que faço para Deus tem como intenção fazer com que sobre alguma glória para mim, eu estou tentando pegar a glória devida e exclusiva de Deus. E isso é loucura, isso é insanidade. Eu tentar dividir glória com Deus. Deus percebe, gente. Aliás, as pessoas percebem quando a gente está querendo receber glória. E se você parar para olhar os 5 pontos, está tudo ligado. O desejo de servir uma pessoa como trampolim para receber glória é simplesmente desprezível. Demonstra quão egocêntricos podemos ser. Será errado mesmo se buscarmos apenas uma pequena porcentagem da glória, uma raspinha da glória, porque isso é sutil aqui dentro. Quando eu quero ser reconhecido, eu faço uma coisa para você e fico esperando um pequeno olhar de gratidão e de reconhecimento que massageia o meu ego. Jesus é a única estrela que brilha na igreja. Só Ele é merecedor de honra e de glória. É óbvio que isso não deve nos impedir de encorajar uns aos outros, nos ajudar mutuamente e dizer: bom trabalho, que bom que você fez isso. Devemos fazer isso sempre. O que nós não devemos é buscar isso sempre. O que nós não devemos fazer nada com esta intenção, com a intenção de nem sermos pegos no meio do caminho, porque você começa com a intenção certa, mas aí você está vendo que você está fazendo um negócio tão legal, que alguém podia reconhecer isso, né? E aí, a honra que não nos cabe, a gente fica buscando. Então, nunca aceite qualquer glória. Tem alguma dessas áreas que talvez Deus tenha dito para você: olha, é aí, está te pegando, que o egoísmo toma conta. Estaremos livres para servir os outros, como Cristo, como Jesus, quando sairmos de cena e colocarmos a nós mesmos no lugar certo. Então, quando eu saio de cena e me coloco no lugar certo, e aí eu não sou a pessoa mais importante, o que você tem a dizer vai ter o mesmo valor, o mesmo peso do que eu tenho a dizer. E aí eu vou ouvir você. E o seu ponto de vista vai ser tão importante quanto o meu. E aí eu vou servir você apesar de você pensar diferente de mim. O lugar certo é o coração dobrado e prostrado diante de Deus, que me leva a ter um corpo dobrado usando uma toalha. Quando o meu coração está dobrado e prostrado diante de Deus, não é muito difícil eu dobrar o meu corpo também e servir você de forma prática. E aí usar a toalha para qualquer pessoa, não para aquelas que eu escolho. É isso. Talvez você tenha chegado hoje de manhã aqui e tenha pensado: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu quero dizer que talvez o que Deus tenha para você é que você precisa ter uma experiência com Ele, com Jesus. Talvez você nunca tenha entregue o seu coração a Jesus. Nós estamos encerrando o nosso culto. Nós vamos orar daqui a pouco. Mas eu gostaria de perguntar se tem alguém entre nós. Talvez 1, 2, 3, 5, não sei.
talvez ninguém, não sei, que gostaria hoje de manhã de dar um passo na direção de Jesus, de entregar o seu coração a Cristo. Porque não dá para servir como Jesus sem ter Jesus no centro da sua vida, no comando da sua vida. Não dá. É um trabalho medonho que em Cristo podemos fazer. Então, você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. E se tem alguém entre nós que nesta manhã gostaria de dar esse passo, faz um sinal com a mão dizendo: olha, pastor, eu quero entregar meu coração a Cristo hoje de manhã. E aí levante a sua mão e eu vou chamar você aqui, a gente vai orar, nós vamos conversar sobre isso. Então, se tem alguém, faz o sinal para que eu veja rapidamente. E assim nós vamos proceder e para o final desse culto. Alguém? Muito bem. Senhor, queremos estar livres para servir uns aos outros como Jesus. Queremos sair de cena e nos colocar no lugar certo. Queremos ter o nosso coração dobrado, prostrado diante do Senhor, para que o nosso corpo se dobre em serviço para com os outros e qualquer outro. Esta é a comunidade que queremos ter, ó Deus. Esta é a comunidade que queremos construir. Esta é a cultura que precisamos estabelecer. Essa é a igreja que pode fazer diferença. Muito obrigado pela tua palavra, que nos coloca no lugar certo. Em nome de Jesus. Amém.